dia para você aí de casa. Hoje é quarta-feira, dia 12 de setembro. RF com você já está no ar. E aí, tá curioso para saber o que você vai ver hoje aqui? Então, olha só. Considerado um dos principais assaltantes de banco do Rio de Janeiro, Papagaio é preso no Paraná. Motorista morre, 23 pessoas ficam feridas após acidente com um ônibus em Minas Gerais. Juíza que mandou prender a advogada deve ser afastada do cargo. Polícia prende membros de quadrilha que atuava na região de Campinas. Filha de empresário é resgatada após sequestro. PT oficializa novo candidato. E você vai ver ainda a luta dos estudantes que querem entrar no curso de medicina. Tudo isso e muito mais no RF com você, que está apenas começando. E ainda nesta edição você vai ver um desabafo revelador de uma das atrizes mais famosas do Brasil. Bruna Marquezine alegou em uma rede social que já teve depressão e já sofreu para aceitar a própria aparência. Mas por que será que esses problemas afetam tantas mulheres? Não perca, ainda hoje a gente vai falar sobre esse assunto. E nós abrimos essa edição com um crime contra a saúde pública. A polícia de São Paulo fechou um restaurante que servia comida vencida. Você vai se surpreender com a forma de armazenamento dos alimentos. Olha só. Fatias de carne secando em grades com a ajuda de um ventilador. Caixas com alimentos e panelas no chão. No refrigerador, produtos sem etiqueta. Paredes e pisos sujos. A farinha de trigo estava vencida desde fevereiro. O frango já estava sem validade desde o dia 11 de julho. A apreensão aconteceu neste prédio no centro de São Paulo. Ali é um prédio residencial, né? E que vinha sendo utilizado aí como restaurante, né? Para preparo de refeições e consumo no local, e também para consumo para viagem, né? Para fornecimento de marmitex. Estes vídeos feitos pela polícia mostram como eram os espaços. Dos 16 andares do prédio, 5 tinham apartamentos que eram usados como cozinhas e restaurantes clandestinos. Os policiais chegaram antes do horário do almoço. As refeições ainda estavam sendo preparadas. A especialidade era culinária oriental. A vigilância sanitária, o que ela fez? Ela interditou esses locais e não vai poder funcionar como restaurante. Ao todo foram apreendidos cerca de 200 quilos de alimentos impróprios para o consumo. 5 pessoas de nacionalidade chinesa foram presas em flagrante. Elas pagaram fiança, foram liberadas e vão responder o processo em liberdade. No interior do Rio Grande do Sul, uma operação em supermercados e açougues também levou à apreensão de mais de 3 toneladas de alimentos em São Sebastião do Caí. Carne sem refrigeração adequada, produtos fora da validade e sem procedência. Somente em um dos locais inspecionados, os fiscais apreenderam 1 tonelada de alimentos. Uma mulher foi presa. Que absurdo, né? E a Polícia Militar do Paraná prendeu um dos principais assaltantes de bancos do Rio Grande do Sul. Papagaio, como era conhecido no mundo do crime, estava foragido desde dezembro do ano passado. Papagaio foi preso em flagrante com 4 fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas, coletes à prova de bala e uma mochila cheia de material explosivo. A Polícia Militar também apreendeu 2 veículos, um deles blindado e com placa clonada. Papagaio tem mais de 50 condenações por assaltos a bancos e carros-forte. No Rio Grande do Sul, tem prisão preventiva decretada por participação em um ataque a carro-forte em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, em fevereiro deste ano. A gente conseguiu vincular o Papagaio como sendo o autor direto daquele fato, né? Tivemos a prisão dele preventiva decretada logo na sequência ali dos trabalhos. O criminoso ficou conhecido na década de 90 por ser o primeiro preso a fugir da penitenciária de segurança máxima de Charqueadas, na Grande Porto Alegre. Depois disso, fugiu outras 6 vezes da cadeia. A polícia agora investiga a ligação de Papagaio com crimes ocorridos em outros estados brasileiros. E a Polícia Civil prendeu membros de uma quadrilha com envolvimento em explosões de caixas eletrônicos. Os criminosos atuavam na região aqui de Campinas.
Douglas foi preso quando estava saindo para passear neste carro de luxo avaliado em R$80 mil. A prisão aconteceu em frente à casa dele em Campinas, no interior de São Paulo. A polícia diz que Douglas Pacheco Santos de Oliveira, de 27 anos, comanda uma quadrilha especializada em roubar empresas de transporte de valores. O grupo chefiado pelo criminoso agia sempre da mesma forma. Sequestrava um parente do funcionário, invadia a casa e fazia a família refém. O funcionário era obrigado a roubar malotes de dinheiro da empresa transportadora de valores para pagar o resgate. Reféns de um roubo parecido que aconteceu em Campinas há 5 anos reconheceram Douglas. Na abordagem deles na residência desses funcionários, eles eram bastante violentos, estavam todos armados e durante todo o tempo que a família permanecia em poder dos criminosos, eles eram constantemente ameaçados até que eles tivessem a certeza de que o dinheiro havia sido deixado no local indicado pelos criminosos. Outros integrantes da quadrilha já foram presos. Douglas já tinha sido flagrado com um fuzil de calibre parecido aos que são usados em roubos de bancos e carros fortes, mas não ficou preso. Desta vez vai cumprir prisão temporária e responder por extorsão mediante sequestro em pelo menos 2 inquéritos. As vítimas reconhecem 100% de certeza da participação dele nesses roubos. E um militar da Aeronáutica baleado após entrar por engano em uma comunidade do Rio de Janeiro não resistiu aos ferimentos. O militar era passageiro de um carro do aplicativo Uber. O motorista também foi baleado e também não resistiu. O cabo da Aeronáutica José Luiz Gomes, de 20 anos, estava internado em um hospital municipal em Realengo, na Zona Oeste, desde o último dia 6. Ele foi baleado por traficantes. O militar passou por uma cirurgia de mais de 5 horas na noite da última quinta-feira. Os médicos aguardavam uma possível melhora no quadro clínico dele para ser transferido para o Hospital da Aeronáutica na Ilha do Governador, na Zona Norte. Mas José Luiz não resistiu. O militar era passageiro de um carro de aplicativo de transporte. Ele e o motorista, Renato Euclides Nogueira, iam para Realengo, na Zona Oeste. Eles tentaram cortar caminho quando foram surpreendidos por traficantes em um dos acessos à comunidade Gogó da Ema, em Guadalupe, na Zona Norte. Criminosos ordenaram que o carro parasse, mas o motorista tentou fugir. Os dois acabaram baleados. O motorista morreu ao dar entrada no hospital. O carro dele foi encontrado em um dos acessos à comunidade. Nele havia mais de 20 marcas de tiros. Esta não é a primeira vez que os traficantes da região atiram em um carro que entra por engano na comunidade. Em janeiro deste ano, Cristiano Frias visitaria parentes quando errou o caminho. Ele não parou o carro, também foi baleado e morreu depois de ficar 10 dias internado. Que triste isso, né? É triste a gente ver a violência no Rio de Janeiro. E militares e ladrões de carga entraram em confronto na Avenida Brasil, também no Rio de Janeiro. Moradores ficaram no meio do fogo cruzado. Avenida Brasil mais uma vez parada. Motoristas em pânico. Dentro do ônibus, passageiros no chão, acuados. O confronto entre militares e ladrões de carga se estendeu até a noite. Estas imagens exclusivas registradas pelo helicóptero da Record TV mostram militares se protegendo atrás do caminhão de lixo na altura da comunidade do Muquiço, zona norte da cidade. A informação era de que ali estavam escondidos criminosos. Momentos antes, a principal via expressa do Rio já tinha parado completamente por meia hora. Foi quando policiais militares perceberam a movimentação de assaltantes que abordavam um caminhão de carga. Houve intenso tiroteio. Tive meu carro avejado aqui, ó. Aí teve isso aí, mais um vidrozinho trincado. Felizmente aí muitas pessoas nesse momento aí tá tendo perdendo suas vidas aí por bala perdida e coisa. Aqui foi só o carro. Se a gente recupera. 2 PMs foram atingidos sem gravidade. 4 criminosos foram presos. 2 deles trazidos para a cidade da polícia na zona norte do Rio. O restante do bando está internado em hospitais da cidade. Com um deles foram apreendidos um fuzil e uma granada.
E esse não foi o único confronto registrado. Na Baixada Fluminense, uma manicure foi vítima de bala perdida durante um confronto entre traficantes e policiais. Deixou 2 filhas agora, né? Uma afilhada também, linda. Fabiana Peçanha tinha 28 anos. Segundo a família, ela ficou mais de 1 hora no local aguardando atendimento e chegou morta ao hospital. A minha filha era meu sustento, era meu apoio. Eu não sei o que será da minha vida a partir de hoje, eu não sei. Outro tiroteio tirou a vida da turista mineira baleada em Itaboraí, também na região metropolitana do Rio. A comerciante Isabel Costa, de 50 anos, foi atingida quando tentava proteger uma das filhas. O corpo será levado para Minas Gerais. A filha de um empresário foi resgatada após ser vítima de sequestro no Rio Grande do Sul. Os criminosos usaram um carro roubado para cometer o crime. Foi nessa rua que tudo começou. Aqui uma moradora da cidade, filha de um empresário, foi atacada por criminosos. Segundo a polícia, a dupla planejava levá-la a um cativeiro. Os criminosos usaram um carro roubado e com placas clonadas. 2 armas foram apreendidas com a dupla. Os 2 presos foram levados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de São Leopoldo. Os investigadores querem agora descobrir se a dupla planejava pedir resgate e se mais pessoas estão envolvidas no crime. E uma pessoa morreu e 23 ficaram feridas depois que o ônibus onde elas estavam capotou em Congonhas, na região central de Minas Gerais. O coletivo transportava funcionários de uma empresa. As imagens registradas com o celular mostram bombeiros, socorristas do SAMU e a Polícia Militar correndo contra o tempo para salvar as vítimas. Várias pessoas acompanham os trabalhos de resgate. O ônibus que transportava trabalhadores está capotado na via. Os militares usam pranchas para retirar os passageiros que estão presos às ferragens debaixo do veículo. Daí utilizamos o nosso desencarcerador, eram 6 que estavam presos. Dentre esses 6, mais a motorista, né, que infelizmente veio a óbito. O acidente foi nesta avenida, na cidade de Congonhas, na região central de Minas. O ônibus que presta serviço para uma empresa de mineração transportava 42 pessoas. Ao descer a via, o veículo teria perdido os freios e capotado. Segundo os bombeiros, as vítimas chegaram aqui com muitas dores e a maioria estava bastante machucada. O ônibus foi retirado do local logo depois da perícia. O laudo com as causas do acidente fica pronto em 30 dias. E ontem nós mostramos aqui o caso de uma advogada que chegou a ser algemada durante uma sessão. A juíza que ordenou a prisão pode ser afastada das funções. As imagens são de uma audiência de conciliação com uma operadora de telefonia por cobrança indevida. A advogada fala com outra mulher que não aparece no vídeo. É a juíza leiga, também advogada, mas com permissão de atuar apenas em juizados específicos e em causas de menor porte. As duas discutem se incluiriam ou não as contestações no processo. Eu tenho que dar contestação. Não encerrou nada. Não encerrou nada. Quem diz isso sou eu quem encerrou. Tá bom, tudo bem. Espero o delegado chegar. A discussão continua e a juíza leiga chama a polícia. A gravação é interrompida. Na sequência, a advogada aparece no chão, algemada por policiais. Quero trabalhar, tenho direito de trabalhar. É meu direito como mulher, como negra, é trabalhar. Eu quero trabalhar. Ela foi levada para a delegacia de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e só foi liberada depois da chegada do delegado da OAB. Fui contra a ordem policial, sim, fui. Eu sei que ali foi uma desobediência, mas por um motivo honroso, entendeu? De fazer prevalecer a lei. A advogada diz que vai entrar na justiça por impedimento do exercício da profissão e racismo. Houve uma violação ali, mas não só por mim como pessoa, toda uma sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil classificou o episódio como um desrespeito ao exercício da profissão e diz que vai pedir o afastamento da juíza leiga e dos 2 policiais que aparecem nas imagens. Não permitiram que a advogada tivesse acesso à defesa. Para ser preso, ele precisa ter a presença de um representante da ordem e, ainda mais grave, o uso de algemas. O Tribunal de Justiça do Rio alega que chamou a polícia porque a advogada não respeitou as orientações na sala de audiência. Já a juíza leiga enviou uma nota em que diz que o desentendimento teria começado
porque a advogada não estaria portando nenhum documento de identificação com foto e que ela só o teria apresentado 20 minutos depois, apesar de estar com ele desde o início da sessão. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro considerou a prisão ilegal. A Polícia Militar não se pronunciou sobre o caso. E uma pesquisa mostrou que os médicos se sentem inseguros durante o trabalho. É que 7 em cada 10 médicos já foram agredidos dentro de hospitais. A marca roxa no rosto revela a agressão sofrida pela médica pediatra Lise Soares. As câmeras de segurança flagraram um momento em que uma mulher dá um tapa nela. O pai também a agride. Eles reclamam do atendimento ao filho, que presencia a violência. O exame físico da criança era um exame físico normal. Começaram então a exigir a internação da criança. E aí eu expliquei que não era possível internar, não seria necessário, na verdade, internar, porque a criança só estava com um quadro febril há menos de 6 horas, sem nenhum foco infeccioso, não tinha um diagnóstico para ser fechado ainda, tinha muito pouco tempo de febre. Todos foram parar numa delegacia. O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar o caso. A Sociedade de Pediatria disse que a médica agiu corretamente diante da situação clínica da criança. E os pais entraram na justiça pedindo indenização por danos morais no valor de R$30 mil. A Lise agora tem medo de exercer a profissão. Eu fiquei com muito medo, na verdade, eu tenho medo de andar na rua, eu tenho medo de atender as pessoas, então eu não consigo voltar para emergência, eu não trabalho mais em hospital e não sei se volto porque eu estou realmente ainda com trauma. Casos assim se espalham pelo país. 7 em cada 10 médicos já foram agredidos em ambiente de trabalho, segundo um levantamento da Sociedade Paulista de Medicina. Isso mostra a falência da relação médico-paciente e também a falência do sistema de saúde no Brasil. Mais de 500 profissionais foram consultados, 41% em hospitais públicos e quase 30% em postos de atendimentos, como AMA e UBS. A maioria das agressões contra os médicos é verbal, mas quase 17% já sofreram ataques físicos. A demora no atendimento está no topo da lista dos motivos que provocaram a violência. Logo depois, vem a discordância com o atestado médico. Às vezes, eles querem impor um diagnóstico, às vezes eles querem impor uma terapia, às vezes eles querem impor a solicitação de exames que nem sempre são necessários. Ameaças e cyberbullying, que é a difamação na internet, também aparecem como causas das ofensas. Os autores das agressões são principalmente familiares de crianças e idosos. O levantamento também registrou que mais da metade dos médicos não registram denúncia da agressão. Muitas vezes trabalham em 3, 4 lugares, né? Para ir fazer um boletim de ocorrência numa delegacia, mostrar lesão, fazer exame de corpo de delito, ele vai perder às vezes um dia todo. Então eles relegam, deixam para lá, mas infelizmente isso está aumentando. Que absurdo, né, gente? As pessoas precisam saber respeitar as outras e não agredi-las. A agressão não leva a absolutamente nada. E você vai saber agora o passo a passo de um golpe aplicado em colecionadores de carros antigos. Muitos nunca mais vão conseguir recuperar os veículos. Mustangs que podem valer até R$160 mil. Este, que é apenas uma réplica do famoso modelo Eleonor, está avaliado em R$120 mil. Este Camaro anos 70, neste estado, parece não valer muito. Ainda assim, custa R$100 mil. São carros antigos e muito raros, apreciados por colecionadores. Todos eles foram apreendidos em uma oficina no Guarujá, litoral de São Paulo. Mas os investigadores descobriram que eles pertenciam a empresários da capital paulista que estavam há anos na justiça para ter o carro de volta. Foi num bairro nobre da cidade de São Paulo que os criminosos começaram a aplicar os golpes. Quando eu fui ver o orçamento no outro dia, que eu achei que o carro estaria pronto, o meu carro estava totalmente desmontado. A oficina chamava a atenção. É uma oficina bonita, com alguns motores à mostra.
Motores esses com valores altos, motores de colecionadores e alguns carros antigos sendo exibidos ao lado. O atendimento era de primeira, feito por 2 irmãos. Segundo a polícia, eles já estão com a prisão decretada. Eles passam um conhecimento do processo de restauração tão grande, até mesmo com carros realmente que chamam a atenção, com uma estrutura de oficina que chama a atenção, e não tem como você achar que não é algo legal. As vítimas demoravam a entender que haviam caído em um golpe, que o carro jamais seria devolvido. Os donos dizem que os carros entraram inteiros no pátio da oficina, mas a maioria foi recuperada pela polícia assim, praticamente desmanchada, com cor e placas adulteradas. Foi uma série de peças que foram solicitando a mais daquilo que estava no processo, com valores cada vez maiores, até o momento que a gente desistiu da restauração. Solicitamos o veículo e, é lógico, as peças que pagamos por elas. Foi quando, então, eles disseram que não poderiam fornecer, afinal de contas, nós tínhamos ainda uma dívida de estadia, de peças. Veja como este Camaro chegou à oficina e como ele foi apreendido. A cor foi modificada e a documentação também. 8 carros, 6 motos e também 6 motores foram recolhidos. Os policiais explicam que os criminosos provavelmente não venderiam os veículos. Eles lucravam com o comércio de peças. Na investigação constam mais de 300 anúncios suspeitos em sites de venda. São partes do motor e acessórios dos mesmos modelos e anos dos apreendidos, com valores de até R$20 mil. De acordo com os agentes, a carcaça era vendida para Minas Gerais. Lá recebia nova documentação. Ao voltar para a oficina, o carro era remontado com peças compatíveis, completamente adulterado. Enquanto isso, os clientes cobravam o retorno do carro. Alguns chegaram a entrar na justiça. A juíza pediu para a gente reaver o bem, mas chegando lá eles falaram que já haviam devolvido o bem. E aí tivemos outra briga judicial para provar que não tinham devolvido. Agora os policiais devem investigar quem são as outras pessoas envolvidas no esquema, já que os veículos estavam licenciados. Foi um sonho que eu tinha de ter um carro desse. Esse sonho foi completamente destruído. Eu virei motivo de chacota aqui em todo lugar. No serviço, eu sempre falava, meu carro vai ficar pronto, não vai nunca mais vir meu carro pronto, né? Então eu fiz pela justiça. Agora vamos falar de uma lei que proíbe o corte de árvores que servem de ninhos para araras em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Olha só. Olhando assim, parece uma palmeira morta, sem vida, perdida no meio da cidade. Mas não se engane. Lá dentro tem vida sim. São filhotes de araras da espécie Canindé. Em Campo Grande, as araras são antigas moradoras. Chegaram em busca de alimento e por aqui ficaram. Elas escolhem o alto das palmeiras para construir os ninhos. E para preservar a espécie, as árvores, que são a moradia das araras, estão sendo protegidas por lei. Essa lei, ela veio reforçar esta ave, que é símbolo para a cidade, para que as pessoas colaborem, uma vez que ela já se reproduz em troncos de árvores mortos. Então, olha que interessante, árvores mortas que dão vida. Nesta época de reprodução das araras, estas biólogas percorrem a cidade para monitorar os ninhos e acompanhar o desenvolvimento dos filhotes. São 170 ninhos já catalogados pelas pesquisadoras e cerca de 700 araras vivendo livres pelos céus de Campo Grande. Com a nova lei, as árvores aqui de Campo Grande que abrigam ninhos de araras só podem ser cortadas ou derrubadas depois de um laudo técnico emitido pelo município. E quem descumprir essa regra pode ser autuado até mesmo com base na lei de crimes ambientais. Vai responder na parte penal uma pena de 6 meses até 1 ano e meio de detenção. E, além disso, se for a Polícia Ambiental que pegue, vai responder uma multa de R$500 a R$5.000 por animal. Para as pesquisadoras que lutam para manter a espécie, a lei de preservar também as palmeiras mortas é um presente à natureza. Eu entendo que conservando o ninho das araras, também deveremos conservar dos tucanos, dos gaviões, de todas as espécies. Afinal, nós estamos conservando a biodiversidade.
Realmente um presente, né? Um belo presente da natureza. E após o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma força-tarefa foi criada em Minas Gerais para garantir a preservação desses espaços no estado. O Museu de Artes e Ofícios, no centro de Belo Horizonte, conta a história do trabalho no Brasil. Aqui, os bombeiros checaram os extintores, o hidrante e a sinalização obrigatória nas portas de saída e avaliaram a preparação dos funcionários para usar os equipamentos de emergência. Tão importante quanto ter, a gente, saber utilizar, procurar saber. Que aí naquele momento de emergência, eu não vou procurar, não vou precisar aprender naquele momento. Eu já sei utilizar e eu vou ter sucesso no meu combate. O plano é, nos próximos 60 dias, estender as ações de prevenção a incêndio em museus para monumentos históricos e parques naturais de Minas. A Força-Tarefa quer evitar tragédias como a do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que entre tantas peças abrigava o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas. Ele foi achado aqui em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, que guarda a única réplica da peça original. Apesar de abrigar o sítio arqueológico, onde o chamado Povo de Luzia foi encontrado, Pedro Leopoldo não tem um museu. Por falta de condição de guardar peças históricas, mais de 12 mil peças achadas na cidade foram mandadas para a Dinamarca, a quase 10 mil quilômetros de distância. O município comprou um casarão histórico tombado, mas falta verba. Se a gente tiver um museu adaptado, com toda certeza nós podemos manter isso aqui. E nós vamos correr atrás de todas as instâncias possíveis para que a gente consiga, na esfera federal, estadual, municipal, dinheiro para que a gente possa colocar isso em funcionamento. E agora uma informação importante para você que é daqui da cidade de Limeira. 8 bairros da cidade vão ficar sem água na noite de hoje. Isso porque a concessionária responsável pelos serviços de saneamento do município vai fazer a lavagem preventiva do reservatório. Ainda segundo a empresa, o serviço começa às 18 horas e deve terminar às 22 horas. Os bairros afetados são o Centro, o Jardim Aquários, Jardim Santo André, Jardim dos Ipês 1 e 2, Jardim Piratininga, Terras de São Bento e Vila Castelar e as imediações. A previsão é que o fornecimento volte ao normal ainda na noite desta quarta-feira. Então você que é dessa região aqui de Limeira, fique atento, se faltar água, você já sabe o motivo. Um novo estudo sobre a educação no país. Pablo é músico há mais de 25 anos. Quando tinha 19, interrompeu os estudos para se dedicar exclusivamente à profissão. Eu já vivia na estrada, viajava bastante. E como eu já estava praticamente casado, e aí eu resolvi estudar, eu e minha esposa. Como eu viajava bastante, não parava em Porto Alegre, optei que ela terminasse os estudos primeiro que eu, E aí não voltei mais. Uma pesquisa revela que mais da metade dos brasileiros entre 25 e 64 anos não terminaram o ensino médio. Esse índice só não é maior que o da Costa Rica e o do México, entre 46 países analisados pelo estudo. De acordo com a pesquisa, o grau de escolaridade está associado principalmente à desigualdade de renda no país. O Brasil está em segundo lugar nesse ranking, o que justificaria tantas pessoas sem o diploma de ensino médio. Quem abandona os estudos antes de completar o ensino médio enfrenta outros problemas, além da dificuldade maior para conseguir emprego. Nós temos muitas pessoas hoje dentro de hospitais por conta disso, por não conseguir se colocar mais. E hoje a economia, a gente sabe que cada vez está mais restrita, mais apertada, os salários são cada vez menores. E um outro estudo mostrou que os brasileiros estão comprando mais pela internet. Olha só. Mais gente comprando pela internet fez o número de funcionários neste escritório saltar de 4 para 18 em 1 ano e meio. A empresa vende exclusivamente pela rede roupas e acessórios para 50 fabricantes, no varejo e no atacado. A experiência da empresa mostra que a aposta no comércio eletrônico foi acertada. O comportamento do consumidor mudou. Então ele fazia pesquisas e às vezes ia comprar na loja física, Hoje esse medo vem caindo por terra e a pessoa não só mais consulta, mas ela realmente
finaliza a compra online e isso é uma tendência que vem crescendo muito. 76% dos brasileiros compraram produtos pela internet nos últimos 12 meses. No ano anterior, foram 67%, segundo a pesquisa encomendada por um site de meios de pagamento. 90% de nossas compras são online. O levantamento revelou o perfil dos produtos mais comprados. 65% disseram que compraram roupas, calçados e acessórios. 55% equipamentos eletrônicos. 51% eletrodomésticos e móveis. E 50% produtos de beleza e cosméticos. As compras pelo smartphone cresceram 60%. Bem mais que o aumento registrado em outros meios eletrônicos. Tive um investimento desses lojistas em experiência muito forte. Em aplicativos ou sites preparados para a telinha pequena do smartphone. Esse acaba sendo o principal motivo para o aumento de compra. Prova disso é que 28% das compras internacionais dos brasileiros no último ano foram feitas por um aparelho de celular. Alguns consumidores têm receio, mas esse número está caindo. Eu procuro muita informação sobre o site, aí eu vou lá e compro. Agora, se for coisas de outro país, coisas do tipo assim, não, muito difícil. Eu sou um pouco conservador. Mesmo assim, a estimativa é que 1/3 das compras feitas pela internet sejam em sites de outros países. Esse número só não é maior por causa do idioma, do prazo maior de entrega e do custo do frete. Mas muitas empresas têm atraído o consumidor com promoções e sites com versão em português. Se a segurança existe, se o preço é equivalente, se o frete tem um custo comparável, o usuário vai experimentar. Ele está muito mais propenso a isso. Mas antes de fazer qualquer compra pela internet, a gente precisa pesquisar muito bem o site, viu? Porque tem muito espertinho querendo roubar os nossos dados pessoais e principalmente bancários. Então, fique de olho. Agora, eleições 2018. Veja como foi a terça-feira dos candidatos à presidência da República. Henrique Meirelles, do MDB, fez campanha numa região de comércio popular em Santo Amaro, zona sul da capital paulista. O candidato falou que vai trazer estabilidade e crescimento para a economia. Quando a economia cresce, beneficia todo mundo. O que arrumou o emprego, o que não perdeu o emprego, o que melhorou o emprego e o pequeno comerciante também que vende mais e deixando a economia crescer. Ciro Gomes, do PDT, fez corpo a corpo com eleitores no centro de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. O candidato prometeu implantar um sistema único de segurança pública, como já existe na área da saúde. Polícia boa é aquela equipada cientificamente, com tecnologia, para se infiltrar, para mapear, para investigar e aí sim, cortar a cabeça do crime organizado, das facções criminosas. Alckmin disse que a tecnologia vai ajudar na transparência das ações do governo. A burocracia, ela leva ao jeitinho, tornar as coisas mais simples, usar tecnologia de informação para você ter serviços públicos de melhor qualidade. Álvaro Dias fez caminhada com apoiadores pelo centro de Diadema, na Grande São Paulo. O candidato do Podemos conversou com eleitores e comerciantes. Ele prometeu investimento em infraestrutura. As ferrovias estão paralisadas. Aliás, o Brasil é um canteiro de obras paradas. E há necessidade da retomada dessas obras com urgência. Jair Bolsonaro, do PSL, teve alta da UTI neste hospital em São Paulo. De acordo com os boletins, o candidato está agora numa unidade semi-intensiva. Os médicos já retiraram a sonda intestinal e ele começou a se alimentar com dieta leve. Ainda não há previsão de alta. Guilherme Boulos passou o dia na Baixada Fluminense. Em Nilópolis, conversou com comerciantes e vendedores ambulantes. O candidato do PSOL prometeu rever a política de segurança. Nós vamos mudar totalmente o modelo de segurança pública no Brasil. Com uma polícia desmilitarizada, investindo na prevenção. Nós vamos fazer escola para não ter que fazer presídio. Outra candidata que fez campanha no Rio foi Marina Silva da Rede. Ela visitou uma ONG na zona sul da cidade que trabalha com crianças e famílias de baixa renda. Marina conversou com as mulheres atendidas na associação e prometeu estender o exemplo carioca para outros estados. O meu compromisso é de transformar em política pública
para que a gente tenha um sistema único de saúde que, além de curar as pessoas, ajude a prevenir a doença. Cabo Daciolo do Patriota não teve compromisso de campanha. E Fernando Haddad foi oficializado como candidato à presidência pelo PT. A decisão aconteceu no final do prazo previsto para a mudança. Fernando Haddad foi confirmado candidato do PT à presidência da República em ato com a direção do partido e aliados. O anúncio foi feito do lado de fora da Polícia Federal, onde Lula está preso desde abril. Manuela Dávila, do PCdoB, foi escolhida candidata a vice. Essa substituição já era aguardada. Mesmo assim, Fernando Haddad passou cerca de 3 horas nesta terça-feira ajustando detalhes da troca em reunião com o ex-presidente Lula na sala em que está detido. De lá, saiu direto para a reunião da Executiva Nacional do PT em um hotel. No ato de candidatura, uma carta escrita por Lula foi lida aos militantes. No documento, o ex-presidente se disse indignado e injustiçado, mas confiante no projeto político. A troca nesta terça-feira acontece justamente no fim do prazo determinado pela Justiça Eleitoral. A data era o limite para a mudança que agora garante viabilidade à chapa do PT. A troca de Lula por Haddad acontece justamente no fim do prazo determinado pela Justiça Eleitoral. Nós vamos ganhar essa eleição pelo Lula, pelo PT, pelo PCdoB, pelos movimentos sociais e pelo Brasil, porque o Brasil merece essa vitória. E agora um dado preocupante. Aumentou no Brasil o índice de mortalidade infantil. Você vai entender o motivo pelo qual isso acontece. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde se referem ao ano de 2016. Os números mostram que a cada 1.000 nascimentos foram 14 mortes, um aumento de 5% em relação a 2015. Ainda segundo o Ministério, a epidemia do vírus da Zika e a crise econômica que afeta o país são os motivos do crescimento. Mas esses não são os únicos problemas, alertam os especialistas. O mais grave hoje é realmente o desinvestimento, o pouco investimento que se tem dado ao cuidado com essa criança. Estão muitas crianças morrendo por causas evitáveis, pneumonias, diarreia, desnutrição. Grávida de 6 meses, Charlene confirma essa falta de estrutura da saúde básica. Aos 36 anos, ela tem uma gestação considerada de risco, por causa também da pressão alta. Encontrar uma unidade de saúde que oferecesse o pré-natal foi uma luta. Em todos os lugares você consegue pré-natal. Eles dão um número, vai no lugar, lhe dão um número da central para você marcar um lugar, ver a área que você mora e na hora você não consegue. Gabriela também teve problemas para fazer os exames enquanto estava grávida. Só quando descobriu que estava esperando os gêmeos, conseguiu um tratamento melhor. Mas aí vieram outras preocupações. O medo de ter elas na rua era constante, né? Falta vacina no posto de saúde, hoje não tem um pediatra para atender. Difícil manter um padrão, né, de saúde sem ter uma mínima condição econômica. O Estado explica que tem investido na qualificação de profissionais de saúde e na implantação de leitos em unidades de cuidado neonatal. E foi divulgado o relatório da fome no mundo. O estudo traz também os principais motivos para o problema. O estudo aponta que o número de pessoas subnutridas subiu pelo 3º ano consecutivo e chegou a 821 milhões. Isso significa que 1 em cada 9 pessoas passa fome no mundo. Na África, 256 milhões de pessoas passaram um dia ou mais sem consumir alimentos. Na Ásia, foram 515 milhões. Na América Latina, a fome atingiu 39 milhões de adultos, idosos e crianças. Mas no Brasil, o número de subnutridos nos últimos 11 anos caiu de 8,6 milhões para 5,2 milhões. O relatório aponta que a fome no mundo é provocada não só pelos conflitos armados. As mudanças no clima também têm enorme influência. Os eventos extremos, como ondas de calor, secas, enchentes e tempestades, afetam as plantações e deixam a comida cada vez mais escassa e cara para o consumidor final. E no próximo bloco você vai ver um desabafo.
revelador de uma das atrizes mais famosas do Brasil. Bruna Marquezine alegou em uma rede social que já teve depressão e já sofreu para aceitar, sabe o que, gente? A própria aparência. Mas por que será que esses problemas afetam tantas mulheres? Nós vamos descobrir isso daqui a pouquinho. É o nosso tema especial aqui do programa de hoje. Mas antes eu quero pedir o seu carinho e a sua participação. Então mande a sua foto aqui pra gente. O número é o 997 31 8135 e não se esqueça das regrinhas, tá? Tem que ser a sua selfie assistindo o nosso programa e você precisa colocar o seu nome e um desabafo revelador de uma celebridade. Chamou a atenção nos últimos dias. A atriz Bruna Marquezine confessou que já sofreu para aceitar a própria aparência e teve depressão. E ela não é a única mulher a ter problemas como esses, não. Vamos entender agora o porquê isso acontece. Ela é jovem, bonita, bem-sucedida. Bruna Marquezine está no auge da carreira. É estrela da televisão, publicidade, queridinha até de grifes internacionais. E apesar de ter quase 32 milhões de seguidores numa rede social, Bruna não costuma se expor. Publica geralmente fotos de trabalho e não fala da vida pessoal. Mas nesta semana, a atriz de 23 anos pegou os fãs de surpresa ao fazer um longo desabafo. Oi, eu nunca falo aqui muito, mas eu ando meio animadinha, meio falante. E aí eu quero falar de um assunto que eu acho importante falar. Bruna contou que tem sofrido ataques de pessoas que a criticam por ter emagrecido. E até destacou alguns. Está muito magra, ficou feia. Você está magra demais. Outros chegam a partir para ofensa. A menina tá só caveira. A maioria dos comentários foi feita nesta foto em que a atriz aparece em Veneza, na Itália, para onde viajou a trabalho. Bruna disse que hoje não se importa com o que dizem a respeito do corpo dela. Eu amo meu corpo e eu tô muito feliz com ele, do jeito que ele é. Mas revelou que nem sempre foi assim. A jovem contou que já passou por transtornos psicológicos por conta das críticas. Porque na época, as pessoas não comentavam que eu tava magra demais, mas comentavam que eu tava um pouco gordinha, bochechuda, quadril largo e por aí vai. E eu acreditei. Comecei a detestar meu corpo. Achava que eu tinha que emagrecer de qualquer jeito. A atriz tomou medidas drásticas para emagrecer a qualquer custo. Tomava laxante todos os dias e me alimentava mal. Ou eu não comia, ou quando comia, comia besteira. Porque eu não sentia prazer em ter uma boa alimentação e cuidar de mim. Junto com tudo isso, eu tive depressão, não só por isso, mas principalmente por esses motivos, por muitas questões de autoestima, por não me aceitar, não me achar bonita o suficiente, consequentemente não me achava boa o suficiente para nada. O que a Bruna teve, os médicos chamam de distorção de imagem. Isso acontece quando a pessoa se olha no espelho e não enxerga a realidade. Ou acha que está muito acima ou muito abaixo do peso. Ou seja, vê sempre uma aparência negativa. Eu não estava me amando. Este psiquiatra explica que crises de autoestima costumam afetar mais os jovens, sejam eles anônimos ou celebridades. Embora seja uma pessoa muito treinada, uma atriz muito bem-sucedida, faça muito bem o trabalho dela, ela ainda está em franco desenvolvimento pessoal, ela ainda está amadurecendo, ela é muito jovem. Outro fator que pode interferir é o gênero. Estudos apontam que mulheres têm 2 vezes mais chances de sofrer distorção de imagem que os homens. São meninas bonitas que têm um corpo ótimo, mas olham-se no espelho e falam assim, mas eu precisava diminuir a medida da minha cintura. Meu quadril parece muito grande, os meus seios estão muito grandes. Então, acabam querendo fazer dietas, às vezes,
sem necessidade alguma, para perder essa forma. E isso acaba facilitando com que a preocupação ou com que a neura da imagem corporal fique ainda muito maior. Um quadro grave que pode levar a uma situação ainda pior: os transtornos alimentares, como a bulimia, quando a pessoa tem compulsão em comer e provoca vômitos para se livrar dos alimentos ingeridos, ou a anorexia, quando a pessoa se recusa a comer. Há ainda o alerta para o perigo do uso constante de laxantes. Eles provocam a perda excessiva de água, sais minerais e nutrientes e machucam literalmente o intestino. Eles vão fazendo com que se perca o que nós chamamos de vilosidades da mucosa do intestino. Então, vai ficando com uma mucosa rala. Isso pode favorecer, claro, com que haja diarreia e perdas de sais minerais, perdas de nutrientes. Isso pode acarretar sangramentos. Felizmente, Bruna Marquezine percebeu a tempo que estava ficando doente e que precisava de ajuda. É óbvio que eu tive problemas de saúde. E quando eu comecei a ter esses problemas, eu comecei a ficar assustada. A minha depressão também avançando. Eu comecei a tomar atitudes que começaram a me assustar. E eu fui atrás de ajuda. A atriz revelou que nem os amigos mais próximos sabiam do que estava acontecendo. Ela teve a ajuda da família e faz terapia até hoje. Eu não tive força para ir atrás de ajuda sozinha. Minha família começou a perceber. Pouquíssimos amigos entenderam o que estava acontecendo. Bruna garante que está bem. A atriz emagreceu, mas para fazer um personagem. Perdeu peso de maneira saudável e com acompanhamento médico. Eu não tô fazendo nenhuma dieta para emagrecer. Eu emagreci recentemente por causa de um trabalho, porque era interessante pro personagem. Eu tô muito saudável, graças a Deus, muito saudável. A cantora americana Taylor Swift também desabafou recentemente sobre a pressão da sociedade sobre o corpo perfeito, a vida perfeita. Em um show realizado nos Estados Unidos, Taylor diz que aprendeu que a aparência não é tudo e pediu para que as pessoas parem de julgar umas às outras. You can never judge what somebody else is going through, even if they seem like they have it all together. Demi Lovato é outra famosa que já sofreu distúrbios psicológicos. Demi, que há pouco mais de um mês foi internada por problemas com drogas, passou a adolescência lutando contra a própria imagem. Ela se achava gorda e acabou desenvolvendo um quadro de bulimia. Em um documentário, a cantora divulgou imagens de quando estava doente. As postagens feitas pelos internautas nas redes sociais afetam os famosos. Em 2016, Demi Lovato chegou a anunciar que deletaria as páginas depois de ter lido comentários que não gostou. Bruna Marquezine afirmou que as postagens deixadas em suas fotos influenciaram diretamente as crises de distúrbios de imagem e depressão. Muita gente usa hoje as redes sociais para fazer duras críticas às celebridades. Comentários negativos que nem sempre são bem recebidos pelas vítimas dos ataques. O cyberbullying pode ter consequências graves. Por isso, antes de publicar opiniões na internet, é melhor pensar duas vezes. O psiquiatra explica que, principalmente no caso dos famosos, as cobranças já partem deles mesmos. Por isso, os comentários negativos ganham ainda mais força. Fará muito mais sentido, dentro do universo dela, aquilo que for negativo, porque ela vai estar ressoando negativamente. Ela vai estar ouvindo com muito mais ouvidos a parte negativa. Esse seu comentário, ingênuo, inocente, dizendo só um conselho, engorda um pouco mais, vai ficar melhor, ou emagrece um pouco mais, você tá meio gordinha, eles começam a fazer com que a gente se olhe diferente. Aí a gente se olha no espelho e começa a enxergar coisas que a gente nunca tinha enxergado, que nem existiam, mas se tornam verdades muito fortes dentro da gente, que fazem a gente deixar de se amar, deixar de se sentir bonito. Isso é muito sério.
A Lohane tem 23 anos e trabalha como modelo. Hoje ela sorri sem medo. Mas durante um bom tempo, o peso foi motivo de insegurança. As agências exigiam que as medidas dela fossem menores. Você começa a tomar aquilo como verdade pra você, sabe? E aí foi onde começou a entrar essas coisas, tipo de tomar diuréticos pra perder peso, fazer umas dietas loucas, assim, comer só melancia o dia inteiro, passar um dia inteiro tomando só chá. As dietas malucas, é claro, não deram certo. Eu me sentia muito mal, eu tinha pressão muito baixa, então eu comecei a sentir muito mal com isso. Eu tomava diurético, perdia água do corpo e começava a baixar a pressão. E aí não me sentia bem, claro, a minha família, a minha mãe sempre via que isso não estava certo. E não estava mesmo, mas isso ficou no passado. Lohane aprendeu a se alimentar corretamente e decidiu deixar de ser modelo de passarela para não precisar se adequar a padrões que fogem da genética dela. Acho que é um processo, né? Acho que esse processo de se sentir bem, de se sentir bonita, acho que é um processo, assim, que a gente vai criando isso dia a dia. Hoje em dia eu já tô curada disso, já sou bem mais segura, já me sinto bonita, já sei aceitar a minha beleza, como é. A modelo também tomou uma decisão importantíssima: ignorar os comentários negativos. Então acho que as pessoas tinham, às vezes, que cuidar um pouquinho mais com os comentários que fazem, porque, querendo ou não, todas as pessoas têm sentimentos. Sinceramente, gente, nós temos que aprender a parar de julgar as pessoas. A gente não sabe o que o outro está passando. Você não sabe o motivo pelo qual aquela pessoa está mais magra ou mais gordinha, se ela está passando por algum problema de saúde ou não. Então, eu acho que a gente precisa olhar para o outro com mais amor, gente. É isso que está faltando no mundo. E antes de julgar qualquer pessoa, antes de escrever alguma ofensa nas redes sociais, a gente precisa se colocar no lugar dessa pessoa. Você gostaria de ouvir ou de ler o que você está escrevendo para o outro? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E, se possível, espalhe o amor. É isso que está faltando no mundo. E se você não conseguir, não espalhe nada, gente. Você pode prejudicar muita gente fazendo isso, tá bom? A gente precisa de amor, de cuidado e de carinho. Para todo o Brasil, vou levantar, sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês as participações. Se você aí de casa mandou a sua foto, você vai aparecer agora aqui na telinha da Rede Família. Vamos lá então, gente, colocar algumas participações? A Ivani e o Juninho. Oi, Juninho de Sumaré, aqui do interior de São Paulo. Super beijo para vocês, obrigada pelo carinho. A Ana Célia. Oi, Ana Célia. Eu sei que você é super fã aqui do programa, então quero te mandar um beijo. E obrigada por me receber aí na sua casa. Jardênia de Porto Franco. Oi, Jardênia. Um beijo para você, acompanhando também sempre o RF com você. O José. Oi, José. Um beijão para você também. Obrigada pelo carinho. O Nori, de Rio Claro, também aqui do nosso interior de São Paulo, cidade vizinha. Um beijo para todo o interior que nos acompanha. O Francisco, de Jaguariúna. Oi, Francisco. Beijão para você, obrigada pelo carinho. O Pedro, de Ribeirão Preto. Que delícia ver todo mundo aqui do interior assistindo a gente. Obrigada, Pedro. Alessandro, de Rita de Cássia, lá da Bahia. A Bahia também acompanhando o nosso programa. Eliel de Jundiaí, nosso vizinho. Obrigada, Eliel. Super beijo para você. Essas foram algumas participações, algumas de ontem até, lembra que não deu tempo de mostrar? Por isso eu já coloquei e você aí de casa pode ir mandando a sua participação para o nosso WhatsApp. 997318135. Não esqueça de mandar a sua selfie assistindo o nosso programa e você precisa colocar o seu nome e a cidade de onde você mora, tá bom? No final do programa eu mostro todo mundo aqui na telinha da Rede Família. E o nosso quadro especial de Direito do Consumidor está de volta. E hoje o doutor Tomás vai explicar como funciona a conta salário. Você aí de casa sabe? Vamos prestar atenção juntos então. Olá pessoal, tudo em ordem? Hoje nós vamos falar sobre as peculiaridades da conta salário.
Conta salário é uma conta que tem algumas características especiais e até mesmo em virtude dessas peculiaridades surgem algumas dúvidas. A conta salário é uma conta que ela é aberta pelo empregador, pela empresa, que firma um convênio junto ao banco, justamente para facilitar o pagamento de todos os seus funcionários. A primeira dúvida que o pessoal tem é se aquela pessoa que tem nome sujo pode abrir uma conta salário. Então, qualquer outro tipo de conta, na verdade, não seria possível abrir com um nome sujo. Mas a peculiaridade da conta salário é que sim, mesmo tendo o nome nos serviços de proteção ao crédito, seja Serasa, seja SPC, você pode sim abrir uma conta salário. Por quê? Porque a conta salário ela é uma conta que ela não vai lhe dar nenhum crédito, ela não vai lhe dar nenhum cheque especial, ela não vai lhe dar nenhum cartão de crédito. A finalidade dessa conta é justamente o quê? Receber o pagamento da empresa, 13º, receber as férias, todos os abonos decorrentes daí da sua relação de trabalho. A outra dúvida que existe em relação à conta salário é se, mesmo essa pessoa tendo alguma dívida junto ao banco, o banco pode descontar ou não essa dívida em aberto. Gente, conta salário, salvo se você assinar expressamente algum acordo com o banco, não pode ter desconto ou nenhum tipo de débito referente a alguma dívida que você tenha pendente com o banco, tá certo? A outra questão é que conta salário não tem tarifa, então ela existe com algumas limitações de número de saques e número de extratos que você pode promover por mês, mas ela não tem tarifa, tá certo? Então, gente, sobre a conta salário, tem esses pontos interessantes que é muito importante vocês saberem, tá certo? Além disso, como já existe um prévio acordo, um prévio convênio entre o banco e a empresa, o banco não pode se negar a abrir a conta salário de jeito nenhum, tá certo? Então, o empregado recebe aquela carta de apresentação do funcionário ao banco e o banco precisa sim abrir essa conta salário para a pessoa. Pessoal, a gente se encontra, até mais, tudo de bom. E além de ser o mais caro e longo, o curso de medicina também é o mais difícil de entrar. Em média, os estudantes fazem 3 anos de cursinho para passar no vestibular. Esse é o tema da 3ª reportagem da série especial sobre o vestibular. Olha só. Mas são 6 da manhã, ainda tenho sono. Mas o dia começa agora. Então vamos lá. Saindo de casa, pegar ônibus para ir pro curso e efetivamente começar os estudos. Isabela não desiste. Pelo 4º ano consecutivo, ela estuda de 10 a 12 horas por dia para realizar o sonho, conquistar uma vaga no curso de medicina. Eu gostaria de só conseguir deitar a cabeça no travesseiro e ter um pouquinho mais de sossego. Mas tem de ser numa escola pública e gratuita, justamente onde a concorrência é bem maior. Eu já vi faculdade cobrando 10 mil por mês, então... Seus pais têm condições de bancar isso? Não, sem chance. Sem chance nenhuma. Pouquíssimos, na verdade, creio que teriam. E eu também opto por pública porque eu sei que tem muitas públicas que têm um ensino muito bom. Muito bom, mas difícil de alcançar. Na FUVEST, em 2018, foram 135 candidatos por vaga. Nos cursos de medicina na Unicamp, 279. Meu pai me fala várias vezes que Isa, se não for esse ano, tem o próximo e o próximo e o próximo. Então, isso é uma coisa que eu levo pra mim, pra tentar fazer as coisas ao meu tempo. No cursinho, Isabela fica das 7 da manhã às 5 da tarde. Aula de geopolítica agora. À noite, em casa, são mais 2 horas repassando as matérias, fora as aulas de reforço em matemática. O objetivo está definido: formar-se em neurocirurgia. Eu gosto muito como a mente trabalha, então é uma área que eu acabei me interessando bastante. A gente sabe quanto é difícil, né, que é um vestibular super
concorrido. Tem a faculdade, depois a especialização, que também não é fácil, né? Então vai bem acredito que uns 12 anos de estudo, mas ela é nova ainda. Isabela tem um jeito positivo de encarar a disputa pela 4ª vez. Mesmo que demore para entrar, você vai entrar bem mais preparada do que se você entrasse, por exemplo, no primeiro ano. Aqui a gente está esperando o professor para iniciar o procedimento. Operamos, ambulatório, agora a aula, a rotina é bem cansativa, mas bem legal. Nathane venceu pela persistência. Entrou numa faculdade particular de São Paulo na 2ª tentativa. Antes de eu passar para medicina, eu passei em todos os cursos da UFRJ, de outras faculdades, mas eu não quis ir. Ela saiu de casa, deixou a família, mudou-se do Rio de Janeiro para Mogi das Cruzes, em São Paulo, e mergulhou numa nova rotina. Pediu um IGF-1 para a gente ver se ele estava com deficiência de GH, né? Apesar de ainda não ter se formado, Nathane já atende pacientes na policlínica da universidade, onde aprendeu que o estresse do cursinho não acaba com a conquista da vaga. Muito desgastante pela rotina que você tem, pelos anos de faculdade, pela carga horária que você precisa estar, porque você tem muita coisa para aprender, por essa cobrança de ser bom, de ser o melhor, de ser super-herói, porque você não pode deixar uma vida se perder, você tem que fazer o seu melhor. Então eu acho que sim, que aumenta essa ansiedade, aumenta esse nervosismo, essa tensão. Realizando procedimentos. Todo este esforço tem consequências. Uma pesquisa feita com estudantes de medicina de 22 faculdades do Brasil constatou que 41% enfrentaram a depressão e mais de 80% viveram algum episódio de ansiedade, do grau mais leve até casos extremos. Eu escolhi medicina porque eu acredito que é um dom. Luiara experimentou isso em 2015. Ela descobriu quase ao mesmo tempo que sofria de enxaqueca e estava com anemia. Junto vieram as crises de ansiedade. Vem primeiro com essa autocobrança e logo após vem a sensação de tremedeira e você começa a suar frio. É muito desesperador, porque parece que tá, tipo, se afogando, mas você não consegue pedir socorro. É essa sensação que dá. A mãe, Cléo, também tentou medicina, mas desistiu logo e cursou jornalismo. Eu tinha 25 vagas na USP. Na verdade, não tinha mais pouquíssima faculdade particular. Mesmo que tivesse, minha mãe, como empregada doméstica, não ia conseguir pagar para mim. Luiara já chegou muito perto de uma vaga numa universidade federal. Foi frustrante demais, porque tinha pouca gente na minha frente, coisa de 5 pessoas. 5? E não abriu vaga? Não. Hoje a estudante está no 5º ano de cursinho, ainda atrás do antigo sonho de cursar medicina. Eu gosto de estudar, eu costumo falar para os meus amigos, eles falam, ai, como é que você aguenta 12 horas, 13 horas de estudo, assim. Eu falo, eu gosto muito, porque é conhecimento, eu acho interessante, é um desafio também. É só um obstáculo, mas que eu vou conseguir passar por ele. Quem sabe a dificuldade para a medicina. A determinação dela é uma coisa que eu não tenho. Ela só chegou até aqui graças à terapia, que também mudou o jeito da família de encarar o desafio de Luiara. É importante a gente perceber que o filho tentou, ele fez tudo que ele podia, né? Sabe? Então a gente não fica mais cobrando nada e esperando nada dela. A gente já sabe que ela vai entrar. Minha mesa de estudos, onde eu passo pelo menos nos finais de semana, umas 10 horas. O que ela quiser fazer, a gente vai respeitar. A festa tá pronta. A festa tá pronta, é só dar o resultado que a festa acontece. É isso, beijo que eu tô atrasada. E assim nós encerramos o RF com você. De hoje não deu tempo de colocar as fotos, mas amanhã você pode ter certeza que eu vou colocar e você vai aparecer aqui na telinha da Rede Família. Uma ótima terça-feira para você, para toda a sua família. Super beijo, fiquem com Deus. Tchau!
Brasil.